Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao canal Wikiodonto 32. Hoje estou recebendo aqui o Dr. Alexandre Teixeira, meu parceiro, meu irmão de longa data, meu professor, eterno professor. E a gente vai falar aqui hoje sobre algo que é assim, do domínio do Alexandre e que é a área que eu também atuo e que aprendi muito e estou aqui para aprender mais um pouquinho com você, Alexandre, sobre diversas maneiras, ou pelo menos maneiras diferentes da gente recuperar uma dimensão vertical do paciente para ser restabelecido e dar sequência numa reabilitação oral. Então, Alexandre, obrigado por você estar aqui, por ter aceito o convite. É um prazer enorme, você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, de ter sido seu aluno, do William, e de ter ficado lá lado a lado por 12 anos, né, na especialização de prótese da UERJ. Já falei aqui, já agradeci em outra live aqui, dessa admiração que eu tenho de ter participado da equipe e saber que vocês, cara, continuam lá firmes e fortes, de ter recebido você no curso que eu tenho a oportunidade de coordenar lá no Bombeiro, temporariamente, de ter ido contribuir lá, mas aqui o objetivo é de você estar trazendo aqui para quem nunca te assistiu, te conhecer melhor e principalmente conhecer o teu trabalho. Então, essa live não é uma live que não vai te trazer um conteúdo, vai trazer um conteúdo. Logicamente que num espaço pequeno de tempo não dá para a gente ensinar tudo, né, Alexandre? Sim. E nem é o objetivo aqui. Mas com certeza quem ficar nessa live aqui vai ter a oportunidade de pelo menos ver todo um desenho de um planejamento e execução de casos mais complexos em que há alteração da dimensão vertical, tá? Então, Alexandre, obrigado mais uma vez. Para você nos acompanhar, pode comentar no momento aí, que a gente vai poder tirar dúvida depois, pode elogiar, pode criticar, compartilhar, mas o objetivo é que nos acompanhe. Venha com a gente, Alexandre. Os microfones estão abertos aqui para você e mais uma vez agradecendo a presença aqui da gente estar fazendo esse bate-papo aqui. Sandro, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse seu novo projeto. Sim. No Wikiodonto 32. Uhum. Eu também tenho uma grande admiração por você. Você é um cara que é um apaixonado pela odontologia. Isso é verdade. Sim. E para fazer odontologia tem que ter paixão. Tem que ter paixão, não tem jeito. Senão não vai bem, não. Não é só odonto, né, Xande? Até comentei aqui também uma outra live, né? Que assim, é interessante que enquanto você não achar o que realmente você gosta de fazer, você nunca vai ser excelente demais naquela coisa, porque é muito trabalho, seja lá o que for, é muito trabalho, é muito suor, é muita coisa que a gente gasta, e que você só faz isso quando aquilo te dá um retorno, não financeiro, né, mas um retorno de prazer de estar fazendo Sim. aquilo, de querer buscar o resultado. E, cara, se você não descobre isso, cara, vai atrás, porque... E eu já falei isso, quando você descobre, você sabe, ninguém vai te contar, você vai falar, cara, é isso. É a melhor maneira da gente trabalhar, né? Não é? É se divertindo, é com amor, é gostando. Fica muito mais fácil o trabalho. Sim, com certeza. Sem dúvida. Sandro, então, vamos discutir aqui um pouquinho, né? Esses casos um pouco mais complexos. Uhum. Antes disso, eu queria dizer que, continuando a introdução que você, Sim. o carinho que você teve na introdução. Não é a carinho. falta que você faz lá na UERJ, a gente sempre vai sentir sua falta lá. Não, mas eu não saí de lá, cara. Minha alma tá lá. Você tá falando que eu fui seu professor, você denuncia a minha idade dessa forma. Não, cara, é que você começou jovem. Tá denunciando a minha idade, assim não é legal. Não. É que você começou muito jovem, cara. Mas, Sandrão, o objetivo aqui, o que eu queria trazer para as pessoas que estão nos assistindo, é como a gente, no meio de um processo, né, no meio de um projeto do planejamento da reabilitação oral, a importância que a gente precisa ter de pré-visualizar
todas as fases desse trabalho, todas as fases da reabilitação. Porque isso vai impactar, isso vai influenciar bastante na forma, principalmente, como nós vamos administrar a fase temporária. Sim. Eu sei que existem algumas abordagens terapêuticas de você fazer de um dia para o outro. Né? Existe até o marketing disso, da gente tentar fazer o trabalho o mais rápido possível. Em reabilitação oral, isso eu confesso que eu sou um pouco ainda conservador com isso. E principalmente nos casos que a gente está mudando a posição mandibular, que nós estamos alterando a posição músculo-esquelética do paciente, eu ainda gosto de testar essa posição. Tem todo um sistema estomatognático funcionando, né? Músculo, dente, articulação, né? E de repente você, vamos lá, trocar as rodas de um carro por uma roda maior, mais larga, e saber se isso vai funcionar bem com toda aquela engrenagem, digamos assim? Sim. Quando a gente, nesses casos complexos que a gente está alterando, posição mandibular, tanto no sentido horizontal, né, que a gente está buscando aquela famosa relação cêntrica, quando nós estamos também alterando verticalmente essa posição da mandíbula, falando do que a gente chama de dimensão vertical, é importante a gente testar essa posição. É isso que eu queria chamar a atenção aqui para os colegas que estão cada vez mais procurando fazer trabalhos mais complexos. Essa busca tem que ser feita. Sim, né? Sem dúvida. Eu acho que os colegas têm que ampliar o seu leque de atuação, sim, mas não negligenciar o domínio da posição mandibular, o domínio desses conceitos de oclusão. A oclusão não é difícil. Deixa eu te pedir um favorzinho. Puxa seu microfone só um pouquinho para sua frente. Assim, só para cá um pouquinho. Aí, perfeito. Isso. Beleza. Perfeito. Então, assim, eu gosto de... Tá ótimo aí. A oclusão não é difícil. Eu acho que a oclusão foi muito complicada lá atrás, complicaram um pouquinho a oclusão, até porque estava assim, tentando entender como o sistema funcionava, né? E aí criaram aparelhos mecânicos, quer dizer, que são os articuladores, para tentar reproduzir perfeitamente esse sistema. A gente sabe que a gente não precisa disso tudo. Não funciona tão enrijecido assim, né? Exatamente. A gente não precisa de um aparelho que procure reproduzir todos aqueles determinantes da morfologia oclusal. Na morfologia, putz. E porque, na verdade, o nosso sistema ele é mais resiliente, ele é mais... Ele se adapta um pouquinho, né? De uma certa flexibilidade. Então, aquele aparelho totalmente rígido, né, e aquele objetivo de tentar uma oclusão precisa, fabricada naqueles aparelhos totalmente ajustáveis, se viu com o tempo que não era tão necessário assim, não funcionava tão bem dentro do sistema mastigatório dos nossos pacientes. E eu acho bacana você estar falando isso daí, porque na verdade, se fosse assim, bastava a gente pegar, montar tudo de início e levar para a boca, porque a gente teria certeza que iria funcionar. E você está chamando a importância de se testar isso na boca do paciente, porque a gente vai precisar fazer alguns ajustes no meio do processo, não é isso? Sim. E mesmo quando a gente passava do articulador totalmente ajustável para a boca, com todo aquele rigor de montagem, um sistema, uma forma de montar no articulador muito pesada, muito difícil, né? Difícil, né? Muito laboriosa. E você passava isso para a boca, mesmo na fase provisória ainda, e muitas vezes os pacientes se sentiam travados, com todo aquele conceito de tripoidismo, os pacientes se sentiam muito travados. Então não justificava você ter todo aquele rigor, né, de montagem em articuladores totalmente ajustáveis, se o paciente, na verdade, ele precisa de uma certa liberdade. Funcional, uma liberdade daqueles contatos que estão sendo oferecidos para ele poder funcionar melhor, para ele poder funcionar de forma fisiológica. Correto. Tá certo? Então... Essa é uma palavra interessante você falar, porque existe, né, uma oclusão perfeita e existe a oclusão fisiológica, né? Digamos assim. De repente tem uma pessoa que nem tem todos os dentes tão bem alinhados, já que a gente está falando também para um público que de repente é leigo e está aqui assistindo. Né? O que é uma oclusão fisiológica, né? Aquela que os dentes não estão... Pode explicar para a gente, você melhor? Que os dentes não estão totalmente alinhados, mas o paciente funciona bem. Sim. E, de repente, outro paciente que passou por um tratamento ortodôntico, fez alinhamento dentário e que o sistema não está funcionando bem. Então,
Acho que seria mais ou menos isso, né? Você tem uma oclusão alinhada e não funcional. No outro você não tem uma oclusão alinhada e ela está mais funcional, mais fisiológica para aquele paciente. Sim. Seria mais ou menos isso, né? Sim, seria por aí mesmo, Sandrão. Você está certo. Assim, a gente tenta dividir os critérios da oclusão, né? Numa oclusão que a gente chama de oclusão ideal. Certo. Né? Que é aquela oclusão em que todos os parâmetros do que seriam necessários para o sistema funcionar de forma adequada, eles estão ali presentes. Então, seria uma oclusão ideal. Mas isso é uma oclusão quase que utópica. Nós usamos como referência, e é importante nós termos esses parâmetros como referência. Os critérios de uma oclusão ideal. Quer dizer, a gente está entendendo dessa forma a oclusão como um manual de instrução. Então, a oclusão seria nossa referência, nossos parâmetros. É isso aí. Então, ao longo do tempo, a odontologia foi procurando estabelecer quais são esses parâmetros para que essa máquina mastigatória possa funcionar de uma forma apropriada, ideal, eficiente. Certo. Né? Então, mas quando nós vamos passar esse tipo de oclusão para os nossos pacientes, os pacientes têm características que muitas vezes são impossíveis de a gente obter essa oclusão ideal. Certo. E, na verdade, para a gente que a oclusão funcione, para que uma boca funcione adequadamente, a gente não precisa exatamente de ter todos esses parâmetros na boca do paciente, porque às vezes é impossível. Inclusive, a maioria dos pacientes não tem uma oclusão ideal. Não tem essa oclusão ideal, né? Então é aí que vem a explicação, dependendo de determinantes clínicos individuais, é o que a gente chama, a gente não consegue transferir toda essa condição ideal, seja um plano oclusal, seja uma curva de espia adequada, como é estabelecida, como ideal. Nós não temos todos esses parâmetros podendo ser reproduzidos para aquele caso. Correto. Então, nós vamos ter uma referência, mas o que vai ser realmente passado e oferecido para o paciente são algumas alterações que fogem daquela oclusão ideal, mas que o que a gente quer nessa situação é ter uma oclusão que seja fisiológica. É uma oclusão que o paciente esteja dentro da capacidade adaptativa do paciente. Muito bacana isso que você está falando. Você vai poder mostrar isso para a gente, não vai? No caso clínico? Sim, a gente vai mostrar situações que a oclusão não vai estar ideal. E que você vai tentar restabelecer buscando esses parâmetros, né? Sandro, eu gosto de falar o seguinte, eu mirei lá em cima, eu mirei o ideal. Certo. Mas naturalmente, em alguns casos, eu não vou conseguir esse ideal. Então a gente entende... Porque antigamente tinha essa coisa, tem que colocar a oclusão ideal. Tem que ser assim, né? O paciente tem que ter aquela... a posição de RC tem que ser sempre igual à posição de MH. O que é posição de RC para quem é menos familiarizado assim com a parte de reabilitação oral, com oclusão? Bom, todo mundo que é dentista já passou por essa cadeira. Sim, mas a gente sabe aqui, né? A gente sabe que às vezes o cara vai se destinando a outra especialidade e tal, mas assim... Vamos lá, relação cêntrica, por exemplo, já teve algumas definições divergentes e tal, de uma maneira bem tranquila assim para a gente. O que a gente procura hoje em termos de relação cêntrica para o paciente? Um eixo terminal de rotação? O que você poderia falar assim, gente, se eu chegar nessa posição ou como eu chegar nessa posição é o meu ponto de partida, né? Digamos assim, seria isso. Um paciente edentado total. Da onde você vai partir? Dá só uma palhinha a respeito disso aí, que é algo interessante, né? A posição de relação cêntrica é uma posição que, para os reabilitadores, é uma posição que sempre foi muito importante e sempre foi muito discutida. Foi muito discutida, porque ela, inclusive hoje, ela sofre ainda, é motivo de questionamentos, de muita controvérsia. Sim. Mas o mais importante da relação cêntrica, que eu acho que a maioria dos colegas que se dedicam ao estudo da oclusão vão concordar, que ela é uma oclusão de reprodutibilidade terapêutica, reprodutibilidade protética. Ponto de partida. Nosso ponto de partida. Então, assim, ninguém precisa estar levando o paciente para a relação cêntrica o tempo todo, nem vai fazer um tratamento de menor complexidade e levar para a relação cêntrica. Ou seja, ele vai fazer uma restauração de um dente, ele não tem que estar pensando que tem que reabilitar esse paciente em relação cêntrica. Sim, a maioria dos tratamentos nossos, a gente vai estar mantendo aquele padrão oclusal que o paciente tem. Né? Então a gente sabe que a relação cêntrica é uma posição que a gente
chega nessa posição manipulando o paciente. A maioria dos pacientes, existe uma diferença da posição mandibular, horizontalmente falando, a posição horizontal da mandíbula, quando a gente manipula, certo, e assenta o côndilo numa certa posição dentro da cavidade articular. Certo. A maioria dos autores entende ou acredita que seja uma posição mais super anterior dos côndilos na cavidade articular. Mas, então assim, os dentes não coincidem com o côndilo nessa posição. Até porque tem um côndilo diferente do outro, geralmente, né? Sim, existem algumas assimetrias. As variações. Mas o que acontece é que a maior parte de nós tem uma diferença. Quando nós somos manipulados para essa relação esquelética e quando nós fechamos sozinhos. Existe uma diferença e isso é fisiológico. Isso é comum na população em geral. Isso não é patologia, isso não é nada. Pô, Alexandre, isso é muito mais difícil da gente tentar manipular esse paciente e chegar a uma posição de relação cêntrica nos pacientes muito maceterinos, né? Pacientes que apertam muito, né? Que tem uma musculatura enrijecida, né? Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente precisa de alguns artifícios para tentar chegar a uma condição mais fisiológica, digamos assim, de relação cêntrica, né? Sim, nos pacientes que... Em tempos de estresse, então? Sim. Mas, Sandro, olha só, é importante dizer o seguinte, como eu estava falando, existem situações que nós não vamos mudar essa posição. Certo. A oclusão do paciente, ela não precisa ser modificada. Perfeito. Vamos fazer trabalhos menos complexos e a gente vai seguir aquele padrão oclusal. Então, a gente não precisa buscar essa relação cêntrica. E quem é que vai dizer que está funcionando ou não? Destruição dentária, paciente, dor, não, mas eu estou falando no momento da reabilitação, quando você vai falar assim, pô, não, eu vou reabilitar nessa posição, porque eu estou vendo que está funcionando. Qual é a etapa do tratamento que você vai dizer? Não, é aqui mesmo que eu vou reabilitar, que é o motivo do nosso bate-papo aqui hoje. Na fase temporária. A fase temporária, né? Então, assim, voltando ao início do nosso bate-papo aqui, né? É importante a gente testar. Sim. Aprovar. E testado e aprovado, o que a gente faz como passo seguinte? A gente troca material, né? Vai ser, basicamente, a gente tem um protótipo do que vai ser feito no final. Já sabe que está funcionando. E a gente vai passar tudo aquilo que a gente conseguiu na fase temporária ou na fase de protótipo funcional estético, como o professor Scopin gosta de falar, né? O Scopin gosta de dizer. Eu achei esse termo bem pertinente, bem adequado. Nessa fase a gente vai testar esse posicionamento. Mas então, só voltando aqui, eu acho que não ficar fora para não fugir um pouquinho. Então, assim, tem paciente que a gente vai trabalhar com o que ele já tem. Então, a gente chama de uma terapia conformativa. Perfeito. A gente está mantendo aquilo que o paciente tem. Certo. A gente tem uma outra abordagem que vai ser reorganizadora. Certo. Então, quando a gente vai reorganizar, porque são trabalhos mais complexos, porque nós, no nosso diagnóstico, nós estabelecemos que vamos precisar modificar muitos dentes a ponto de perder a referência oclusal, a referência de intercuspidação, ok? Ou por mutilação dentária, o paciente perdeu muitos dentes, ou porque o paciente desgastou muito seus dentes. E agora, para a gente reabilitar esse paciente, precisar devolver dente, estrutura de dente para esse paciente. Uma nova condição mastigatória, né? Uma nova condição mastigatória, a gente vai precisar alterar a posição mandibular desse paciente. Tanto horizontalmente quanto verticalmente, como eu falei. E aí nós vamos ter que recorrer a essa posição que eu gosto de falar que a gente reseta essa posição mandibular, certo, que é levando para a RC. Sabe que a posição de RC é uma posição que, se o paciente não permanecer nessa posição, ele vai estar muito próximo dela durante o nosso planejamento. Correto. Então, a maior parte de nós tem uma alteração, está um pouco... A mastercuspidação habitual, ela não coincide com os côndilos em RC, mas quando nós vamos reabilitar e vamos partir por uma odontologia ou por um padrão oclusal de reorganização, a relação cêntrica, ela tem que ser procurada. É nosso ponto de partida, né? Ela tem que ser procurada, ela tem que ser buscada, porque ela é uma posição reprodutível que ela vai ser usada durante todas as fases do tratamento. Correto. A gente não pode deixar o paciente achar onde ele vai fechar os seus dentes na nossa reabilitação. Até porque quando chega numa situação dessa, o paciente já perdeu a referência, né? Sim. E você vai modificar essa posição maxilomandibular, ele vai ter que se reorganizar. Você tem todo o sistema estomatognático, você tem musculatura funcionando, você tem ligamentos, que ele vai ter que se readaptar. E pode ser que nesse momento a gente precise intervir com algum ajuste, né?
E aí eu acho que você vai mostrar alguma coisa a respeito disso daí, no caso clínico. Será que a gente pode... Podemos. Ver alguma coisa nesse sentido? Vamos. Vem com a gente aqui, ó. O Wickedonto 32. Vamos passar um pouquinho aqui. Doutor Alexandre mostrando aqui, ó, casos complexos. Olha só, então o que eu queria mostrar para quem está nos assistindo... Caso inicial, né? Levando em consideração um pouquinho o que a gente estava conversando, do nosso lado esquerdo aqui, um caso em que a gente tem alteração de plano oclusal, a gente tem um colapso desse sistema, mas são casos que, de antemão, eu já posso dizer que a gente não tem como manter essa posição mandibular do paciente. Eu tenho que alterar essa posição mandibular, eu tenho que buscar uma nova posição, tanto horizontal quanto vertical, para eu poder devolver estrutura dentária para esse paciente, Sandro. Eu preciso buscar uma outra posição. Quando esse paciente fecha a boca, eu não tenho altura suficiente para colocar dente, de uma forma estruturalmente adequada. Perfeito. Então, assim, eu tenho um plano oclusal anterior um pouco côncavo, eu tenho um plano oclusal inferior também alterado. Para eu poder regularizar isso tudo e me aproximar do que a gente chama de uma oclusão ideal ou uma oclusão terapêutica, eu preciso modificar a relação que essa mandíbula dessa paciente tem hoje com a maxila. Aí a gente entra dentro da RC, a gente não tem como falar como mudar essa posição sem conhecer, sem dominar um pouquinho esses movimentos mandibulares, a posição mandibular, que a gente vai ter que montar esse caso para reconstruir os dentes desse paciente. Pois então, é fundamental. Isso que eu aprendi com você lá, que eu ainda lembro, né? Então, só de olhar ali, né, para esse caso, a gente já vê que a curva de SPI dele ali superior, ela Vou tomar um vinhozinho. Por favor. A gente já vê ali, né, que os dentes estão um pouco obstruídos, né, e com isso os inferiores... É como se os dentes superiores e posteriores estivessem tomando o lugar dos dentes inferiores, correto? Perfeito. Essa paciente foi perdendo dente, né, e os dentes superiores de repente foram sendo tratados parcialmente, individualmente, e chegou até essa condição. Os dentes foram instruindo, eles foram compensando, porque a natureza é muito sábia, vai buscando... Uma extrusão compensatória. Vai buscando sempre aquela mastercuspidação. Contato, né? Buscando a mastercuspidação. Isso é muito legal. Para quem não é dentista, por exemplo, à medida que explica isso daí. À medida que o dente vai desgastando... Vai havendo naturalmente uma compensação, né? O dente é como se o dente crescesse novamente, só que ele está perdendo estrutura e ele está ficando cada vez menor. Mas ele vai subindo para procurar o contato com o dente de cima. Isso. Não é isso? Exatamente. A gente precisa, na verdade, nós precisamos continuar mastigando, continuar tocando o dente. Essa é a principal função dos dentes, né? É para isso que nós temos os dentes. Então, com o colapso, com a perda de alguns dentes, colapso oclusal, quando a gente fala com colapso oclusal, os dentes desgastaram, né? O trauma, o próprio trauma pode levar a um colapso dentário. Parafunção, né? De alguma forma, os pacientes vão adaptando a posição mandibular e normalmente isso vai acontecendo para frente, para o lado e vai para buscar esse máximo contato. Então, quando nós vamos resetar essa posição mandibular, Sandro, quando chegou o momento que o paciente nos procura para reabilitar, a gente precisa buscar essas posições que são mais fisiológicas ou músculo-esqueleticamente mais estável, aí vem a relação cêntrica. A gente entende que essa posição que a gente vai resetar, ou que a gente vai levar a mandíbula para reiniciar o nosso planejamento, é uma posição que é fisiológica. Se o paciente, depois de reabilitado, ele não permanecer exatamente nessa posição, porque ele vai procurar adaptar de alguma forma, ele vai estar muito próximo dessa posição de RC. Certo. Então, por isso que a gente usa ela como uma posição de início. Certo. E aí, vamos evoluir aqui. Do lado direito ali, o que tem aí? O que eu quis mostrar com esses dois casos, são dois casos que vão passar por uma abordagem de reorganização, são tratamentos complexos que chegou o momento em que foi decidido mexer na boca inteira. Perfeito. Esses dois pacientes vão passar por reabilitação. Só que o caso da esquerda que eu acabei de falar é um caso em que a gente vai ter uma abordagem mais invasiva. Quer dizer, eu já sei que eu vou praticamente... Se você olhar, Sandro, o arco superior já tem coroas prévias. Já tem coroas totais. E o quadro inferior tem implante já na região posterior. Então, assim, vai ser um caso que a gente vai ter uma abordagem mais clássica. Esse paciente, ele vai ser a fase temporária dele... Vai ser de coroas. Vai ser de coroas totais. Coroas provisórias totais. Ok? Certo. Eu vou passar por esse caso para mostrar como a gente transitou
né? Por esse caminho, né? Como a gente transitou por essa na fase temporária. E depois eu ia passar um pouquinho mais passo a passo, porque eu acho que vai interessar um pouco mais para quem não está assistindo, um caso de um paciente que me procurou no meu consultório particular e que um paciente com uma quantidade de desgaste dental bastante severa, bastante avançada, né? O que a gente está na moda a gente falar do envelhecimento precoce dos dentes. E aí eu vou falar o quê? Do envelhecimento precoce dos dentes? Envelhecimento precoce dos dentes. Quer dizer, dentes que estão com desgaste avançados, compatível com a idade. Não é compatível com a idade que o paciente apresenta. Isso tem muito a ver com hábitos. O nosso hábitos de vida atuais. A nossa vida corrida. Alimentação, né? Isso é interessante, olha só. A gente vai ter a oportunidade aqui de receber também uma outra colega para falar a respeito dessas novas abordagens diagnósticas, né? Tudo passa pelo diagnóstico, né? E realmente hoje a gente tem hábitos de vidas... Estou levando cada vez mais a isso. Cada vez mais a essa condição de desgaste severo, de lesões cervicais não cariosas e que ao mesmo tempo, para a gente como reabilitador, é mais complexo, né? Você ter, digamos, desgastes em todos os dentes do que você, de repente, ter que reproduzir um dente inteiro só, né? É muito mais difícil você reabilitar um paciente que tem desgastes em todos os dentes do que um paciente que perdeu um dente por inteiro, né? Sim, Sandro. Então, isso é complexo, né? Eu prefiro, eu digo o seguinte, vou além. Chega só um pouquinho mais, puxa o microfone um pouquinho para você. Eu gosto de dizer o seguinte, Sandro. Beleza. É muito, até para quem não é dentista entender, é muito mais fácil, é muito mais fácil você fazer 20 dentes em 20 pacientes diferentes, 20 dentes unitários. Isolados. Porque você tem todas as referências para fazer esse único dente. Perfeito. Ou que sejam 2 dentes ou 3 dentes. É a tal da abordagem conformativa, que a gente vai estar trabalhando dentro daquele padrão, dentro daquele projeto de oclusão que o paciente já tem. É completamente diferente quando nós perdemos o parâmetro, ou quando, assim, só do paciente ter o dente desgastado nós temos que mudar a posição mandibular, a gente já está perdendo o parâmetro da posição mandibular. Né? Eu estou falando aqui, no caso de um paciente dentado. Sim, total, né? Tem todos os dentes, né? Nós que fizemos prótese, né? A nossa escola é a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que a gente fica com muito orgulho de falar dessa nossa universidade. Sem dúvida. A gente vem da formação de prótese raiz. Né? Então a gente vai além quando a gente fala de parâmetros, quando a gente trata os pacientes sedentos totais, a gente está falando de perda de parâmetro dentário total. Os inválidos orais, né? Os pacientes que não têm mais dente nenhum na boca, os pacientes que necessitam de próteses totais, reabilitações totais duplas, né, na arcada superior e inferior, a gente vai usar os parâmetros biotipológicos, os parâmetros faciais do paciente, partindo da face e afunilando com esses parâmetros para chegar no que seria ideal de todos esses conceitos oclusais e parâmetros e curvas e tamanho de dente e posição mandibular para oferecer para esse paciente que é dentro do total. Que bacana, então, assim, você falar nisso, eu vou até te fazer uma pergunta. Então isso é aquela condição máxima, né? Sim. Seria a reabilitação mais difícil, muitas vezes é negligenciada, uma prótese total dupla. Inclusive, deixa eu até te perguntar a respeito disso, né? Com o advento do implante ser uma realidade, né? Parece que ficou fácil reabilitar os pacientes, né? Porque você fazer uma prótese total dupla sem retenção adicional, que o implante veio para isso... É muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, a gente precisava realmente chegar a uma condição de oclusão e tal, e que em determinados pacientes a gente... tinha uma limitação muito grande. Graças a Deus chegou o implante, sim, mas a chegada do implante ele não elimina nada de tudo que a gente está falando aqui, da importância que a gente tem de buscar todos esses conceitos que você está falando muito bem aqui, né? E aí, Sandro, cara, essa história vai longe. Vai longe, né? Porque é o seguinte, a gente pega um gancho, isso que você está falando foi legal, partindo da prótese total, a prótese total exigia do profissional que tá executando ali, né? esse trabalho para o paciente de um conhecimento tanto de oclusão quanto de moldagem, de anatomia da região
intrabucal do paciente, o domínio da anatomia da boquedêntula, né, para você não invadir áreas em que vai desestabilizar a prótese. Sim. Então, assim, as dificuldades de moldagem, de selamento da prótese para evitar, para dar estabilidade, né? A prótese como um todo, assim, como dentro de todas as áreas odontológicas, você tem aqueles passos que, se você perde um passo, se negligencia o passo, você negligencia aquele passo, vai se arrepender lá na frente. Não consegue voltar atrás. Vai se arrepender. Ou vai começar do início de novo, né? Mas a prótese total, ela às vezes trazia uma certa nos colocava, de certa forma, às vezes, um pouco desconfortável, porque você seguia todos os passos. E não conseguia um resultado... E o resultado, às vezes, era, de certa forma, um pouco imprevisível. Você não tem tanta previsibilidade, porque muitas vezes um rebordo mais Às vezes raso, a limitação das condições locais do paciente. A limitação, né? da condição anatômica, você seguindo todos os passos. E mesmo assim, você precisa de uma capacidade adaptativa do paciente. Perfeito. Né? Então, muitas vezes, você não tinha previsibilidade, mesmo sabendo que você seguiu por todos os passos. Ou seja, respeitou todos os passos para a confecção de uma boa prótese total. Traduzindo para o popular, você fez tudo tecnicamente perfeito, não tem erro profissional, você é um profissional gabaritado, você seguiu todas as orientações e lá no final você ainda não tem um resultado que você gostaria pela limitação do próprio paciente. Sim. Seria traduzindo isso. Sim, sim. E aí, com os implantes, é lógico que a questão da fixação da prótese, ela foi resolvida. Mudamos da água para o vinho. Sim, foi resolvida de uma certa forma, porque assim, o paciente, por mais que a prótese ou que o design oclusal, o design daquele trabalho não tenha ficado tão satisfatório, a fixação não é o problema. A fixação, num primeiro momento, não é um problema. No primeiro momento. E aí vem o gancho que eu estava querendo falar para você, da questão da oclusão, a questão da oclusão parecer que hoje em dia virou moda. Uhum. Eu acho que agora que começaram a visualizar que estourou vários problemas. Sim. Por negligenciar tudo isso que a gente está falando de tão importante que é a oclusão, porque se ganhou em fixação. Seria isso? Exatamente, é isso que eu queria falar. Eu acho que a implantodontia, né, trouxe esse benefício da fixação, mas em casos eu acho que aí é natural que as pessoas vão trabalhando, vão aumentando o seu leque de opções. Sim. E algumas negligências vão acontecendo. Fato. Até do respeito a esses conceitos. Até porque tem vários profissionais em vários momentos, né, de curva de aprendizagem, sim. Né? E aí, assim, essa conta chega, vai chegar para esse colega que não respeitou o mínimo de oferecer uma oclusão que seja fisiológica. Perfeito. Que esteja dentro da capacidade adaptativa daquele nosso paciente. Uhum. Tá certo? Então, acho que isso aconteceu, como você colocou aqui, como você puxou esse gancho. No caso das próteses totais, das próteses totais que a gente não tinha fixação nenhuma. E isso também começou a acontecer com os nossos pacientes dentados que começaram a receber estética sem função. Começaram a buscar estética sem função. E com os hábitos atuais começaram a desgastar mais os seus dentes e a destruir os seus dentes, e a necessidade da classe odontológica, dos profissionais odontológicos necessitarem começar a fazer trabalhos cada vez mais complexos. Certo. E aí vem a necessidade do conhecimento de oclusão. Certo. Porque o conhecimento e respeito das normas, esse manual de instrução que eu estava falando, o conhecimento de oclusão, ele é tão necessário quanto mais complexo é o caso. Perfeito. Quanto mais complexo é o caso, quanto mais você está mexendo naquele sistema, mais você precisa entender como reabilitar e como devolver a condição para que aquele sistema funcione. Se você está fazendo uma odontologia que é menos complexa ou mais conformativa, você está mantendo o padrão oclusal daquele paciente, você vai estar fazendo 1, 2, 3 vezes, você vai estar seguindo aquilo que o paciente tem. Certo. Mas hoje em dia está na moda você mudar os dentes anteriores,
né? Os pacientes estão procurando muito pela odontologia estética. Sim. A mudança dos dentes anteriores, você muda a guia anterior, você muda o que a gente vai comentar um pouquinho aqui, pelo menos eu vou tentar. A gente está com 34 minutos, tá com o tempo tranquilo, cara. A gente muda nesse envelope que a gente chama de função, esse espaço que a gente tem para falar, para que a gente usa esse espaço 3D, tridimensional, que a gente usa tridimensionalmente, fazendo protrusão, lateroprotrusão. Quando a gente muda a estética, muda o comprimento cervico-incisal, a gente está mudando esse paredão anterior que a gente tem na frente e muda esse envelope de função. E os dentes posteriores muitas vezes não são nem restaurados, né, numa situação como essa. E aí então problemas acontecem muito mais rápido, né? Sim, a gente tem que estar considerando isso como um fator de risco. A gente pode mudar sim o padrão oclusal ou da estética do paciente, mas considerando esses riscos e entendendo e sabendo ajustar esses casos. E como é que a gente entende melhor isso aí, assim? Sandro, voltando aqui para planejamento para a gente negociar entre estética e função. E aí, é aquilo que eu comecei a falar no início da aula, testando. Mas o gancho que eu te perguntei é exatamente isso. Como é que a gente testa isso? Por isso que partiu que eu comecei a falar e depois a gente foi caminhando para outros assuntos, mas por isso que eu estava falando com alguns colegas o conceito de entregar muito rápido o trabalho definitivo. Sim. Trabalhos extensos, trabalhos complexos, eu ainda tenho uma certa resistência, né? E eu tenho um cuidado eu prefiro testar quando é a minha fase provisória. Eu acho que é a nossa formação, Xande, porque eu tô com um caso assim no consultório exatamente igual. E exatamente igual aqui, né? No nosso caso da direita. Cara, eu preciso testar. Sim. Eu preciso restabelecer, eu preciso ver se aquilo vai funcionar, né? Quanto menos complexo, menos chance você tem de errar. Perfeito. Quanto mais complexo, mais chance de errar. E mais o colega, mais o profissional que está nos assistindo aqui, ele deveria pensar nessa fase de teste, nessa fase temporária. Se dedicar para que você tenha previsibilidade depois, né? Tem a previsibilidade. Eu acho que não é uma perda de tempo. Eu acho que a gente está ganhando previsibilidade, a gente está ganhando em certeza, em confiança, né, de estar passando para o trabalho definitivo de uma forma mais previsível, de uma forma mais confiante, de uma forma mais certeira. E você pode mostrar um pouquinho de como que é o passo a passo? Eu vou mostrar, Sandra, aqui como eu falei, uma situação que eu considero convencional, em que essa fase de teste foi feita com coroas totais, tá? E uma outra situação em que o paciente é um paciente mais jovem que o paciente anterior, um paciente que tem seus dentes desgastados por uma série de fatores, porque esse paciente tem refluxo gastroesofágico. Então, que é algo super comum hoje em dia, né? Sim, então o paciente ele tem essa doença do refluxo gastroesofágico, então ele tem esse conteúdo ácido na cavidade, presente na cavidade bucal, e aí, no momento acelerando esse processo. E aí no momento que você faz esse diagnóstico, a gente já sabe que o tratamento já virou multidisciplinar. Né? A etiologia é multifatorial. E o tratamento é multidisciplinar. Sim, né? Sim. Esse paciente depois ele vai pode ser tratado só por mim. Então, esse paciente não vai ter que restaurar só os dentes, né? Ele vai ter que cuidar do que levou a esses dentes ficarem assim. Sim. Porque você, como dentista, sabe que a sua restauração, por melhor que seja feita, melhor que seja testada, não vai ser melhor do que o próprio dente do paciente, né? Possível. Então você que é paciente, que é uma pessoa comum que está vendo aqui, a gente tem limitações como dentista e não dá para a gente achar que a restauração que a gente está fazendo vai ser melhor do que o seu próprio dente. Então, cuidar dos seus próprios dentes, uma vez que você seja diagnosticado com refluxo, é importante se tratar, porque a condição vai só piorar. Condição dentária, né? Sim. Vai só piorar se você não tratar. E mesmo que você restabeleça, você como dentista, restabeleça toda a condição estética, funcional do paciente, se ele continua com a situação inicial que levou à destruição de dente, ele provavelmente vai levar, depois de um momento, falha também das restaurações. Estou falando besteira? Não existe de forma nenhuma tratamento sem diagnóstico. Esse é o ponto de partida. Não existe tratar ninguém sem diagnosticar. Perfeito. Certo? Então, assim, esse caso que eu vou aqui dividir com vocês, esse segundo caso, principalmente, que eu vou tentar mostrar um pouquinho mais do passo a passo, é importante a gente colocar
que o diagnóstico é fundamental, os fatores que levaram o paciente a chegar nessa condição é fundamental. Então, voltando aqui para os nossos exemplos, vamos falar um pouquinho desse caso da esquerda aqui, que eu chamei de um caso mais invasivo, em que eu já tenho em mente que eu vou fazer coroas totais. Quer dizer, é um caso que eu já estou antevendo que lá na frente esse caso vai receber coroas totais. Perfeito. Então, a minha fase temporária, eu tenho uma abordagem para essa fase temporária. Certo. Eu vou trabalhar com provisórios, prensados, e eu vou testar esse novo posicionamento mandibular que eu determinei por uma série de parâmetros. Eu vou testar esse meu novo posicionamento mandibular. Na verdade, você fez uma moldagem, você montou um articulador, estudou como seria a nova abordagem oclusal, seria isso? Sim. Vamos lá, vamos ver se a gente... E aí agora você já está chegando lá na fase da instalação das provisórias, perfeito? Sim. Tá, tudo bem. A ideia, eu queria mostrar 2 formas de fazer esse teste. Ah, legal. Tá bom? Uma com provisórias prensadas, totais. Certo. Né, que a gente vai ter preparos de coroas totais em toda a dentição. Certo. Né, então isso que a gente está acostumado a fazer, né, que a gente fez bastante antes do advento da odontologia adesiva. Né, e usando cimento de fosfato de zinco, são casos que a gente tem retenção mecânica dos preparos. Os princípios dos preparos protéticos, né? Schillenburg. Então assim, por isso que eu chamo de um caso mais convencional, um caso mais invasivo, em que na verdade, eu fui levado, não é que eu escolhi. O caso me levou a seguir uma abordagem, precisava disso, né? Uma abordagem mais convencional. Perfeito. Tá? Pelo que já tinha envolvido, pelas coroas totais que esse paciente já tinha, certo. Alteração de cor. Né? Então, no meu planejamento, eu escolhi trabalhar com coroas totais em todos os dentes. O outro caso vai ser um caso menos invasivo, que a gente vai trabalhar com restaurações parciais coladas. Então, a minha fase temporária de testar todos aqueles meus conceitos de oclusão e minha nova posição mandibular, ela vai ser feita de uma forma diferente. É mais crítico, né? É mais crítico. É mais trabalhoso, né? Exatamente. E a escolha dos materiais, eu acho que isso vai ser legal a gente levar. Legal. Pô, então você que está assistindo aqui, olha aqui a dica do Dr. Alexandre, hein? Quando cair um caso desse na sua mão que tem desgaste em pequenas proporções, mas em todos os dentes, que parece ser mais fácil, na verdade você está falando que é muito mais difícil. É mais crítico, é mais chato. É mais difícil, né? Tecnicamente falando, de você controlar, é mais difícil, né? Porque o desgaste é muito pontual, muito preciso. Né? E passar por essa fase temporária em que nós vamos ter desgastes pequenos, certo? Materiais resistirem a essa fase temporária é complicado. A gente vai chegar lá. Estou ansioso aqui para ver. Para exemplificar. Eu estou ansioso aqui para ver suas dicas aí, porque eu ralo pra caramba nesses casos. Então aqui, como vocês aí que estão assistindo, fique aqui com a gente que o Dr. Alexandre, craque. Vamos lá, vamos seguir aqui? Vamos lá. Então, olha lá. O caso da minha paciente que eu decidi uma abordagem mais conservadora, que teria preparo de coroa total. Na verdade, o que a gente vai fazer, Sandro? Eu cheguei... Esse paciente é o que tem um desgaste anterior e posterior, né? Posterior. Então, qual era o objetivo? Então, o que eu mostrei com esse desenhozinho aqui, deixa eu voltar. O que eu mostrei com esse desenho, eu tinha um paciente tocando os dentes de uma determinada maneira. Certo. Uma determinada altura vertical, vamos dizer assim. Uma dimensão vertical, uma máxima intercuspidação. Que não era apropriada para ela. Perfeito. Não era apropriada para ela. Então, a gente tem que reposicionar essa mandíbula para poder construir novos dentes. Então, a primeira coisa que a gente faz nessa abordagem reorganizadora, que eu acho fundamental, é começar pelo posicionamento mandibular. Eu sei que existe dentro da própria reabilitação, alguns colegas preferem começar pela estética. Isso é muito... Na verdade, essas duas formas de iniciar a estética e posicionamento mandibular são muito próximas. Elas são muito próximas, né? Na verdade, é só uma forma de você apresentar, na verdade, o importante é você entender o que você está fazendo e dominar isso, né? Mas alguns colegas começam encerando pela estética. Eu gosto de testar esse posicionamento mandibular primeiro, porque eu acho que isso vai me ajudar na reorganização dos dentes inferiores. Isso vai me ajudar até na visualização do posicionamento correto dos dentes superiores, se eles estão numa posição correta. Se eu preciso atuar nos dentes superiores, é influenciando na minha estética. Por isso que eu não abro mão de começar na minha
nas minhas aulas de reabilitação, assim, é o ponto número 1. Seu ponto de partida. Meu ponto de partida é o posicionamento mandibular. Certo. Então, assim, nesse caso, o que eu estou chamando a atenção aqui? Eu tive que alterar o posicionamento mandibular dessa paciente, buscando uma nova relação cêntrica, uma nova posição horizontal. Né? Se esse paciente, eu vou testar essa posição, certo? E também uma posição vertical. Então, o que eu fiz foi isso. Olha, eu estou buscando uma nova posição vertical para poder colocar dentes mais estruturalmente... Na verdade, então, só para quem está só nos ouvindo, não está nos vendo, você vai aumentar essa dimensão dos dentes posteriores, automaticamente você vai abrir um distanciamento dos dentes anteriores para criar espaço para restabelecer o que o paciente perdeu, é isso? Sim, exatamente. Não só dos anteriores, como dos superiores também. Sim. Anteriores, que eu estou dizendo, dentes anteriores, superiores e posteriores. Então, na verdade, você aumentou essa altura dos dentes posteriores, automaticamente você criou esse espaço anterior que você vai restabelecer, não é isso? Exatamente. Então, assim, é como se a gente separasse um pouquinho a forma como o paciente hoje ele articula. Certo. Né? A gente vai aumentar em torno de 1,5, 2, 3 milímetros. A gente tem na literatura bem estabelecido que uma abertura, né? Essa abertura que eu estou falando, da dimensão vertical. Esse restabelecimento em torno de até 5 milímetros. A gente tem base científica para mostrar que isso não vai trazer consequências mais sérias para o nosso paciente em termos de desordem de disfunções temporomandibulares, de dores musculares, dores articulares. A gente sabe que a gente tem... É seguro fazer esse restabelecimento da dimensão vertical com esses até 5 milímetros. Mas só para chamar... medido na região anterior. Isso que eu ia chamar a atenção. Só para entender, gente, quem não é da área de reabilitação, os dentes posteriores, o que você aumenta lá posterior, você abre muito mais aqui na região anterior pelo arco de fechamento, não é isso, Alexandre? O efeito pantográfico que a gente tem no mandíbula. Então, assim, na verdade, o parâmetro que a gente tem desse restabelecimento... Seriam 5 na região anterior, até 5 na região anterior. Gente, não vai aumentar 5 lá atrás que o paciente não vai fechar a boca, não é isso? Sim, outra coisa importante chamar a atenção aqui de quem está nos assistindo. Não é aumentar 5, é o máximo. É o máximo. Nós vamos aumentar, e aí de acordo com o planejamento e com o estudo dos casos, do caso montado no articulador, nós vamos aumentar o mínimo necessário para a gente desenvolver uma oclusão fisiológica. A oclusão fisiológica é poder aumentar os dentes de forma que eu tenha um plano oclusal adequado superior, um plano adequado inferior também, um bom transpasse vertical dos dentes, né? Uma boa relação dos dentes anteriores, para que eu possa ter desoclusão nos movimentos funcionais. Eu tenho uma boa função anterior para desocluir os dentes posteriores. Então, é com os modelos de estudos, através de uma análise... Deixa eu te complementar essa pergunta. O quanto que a fotografia te ajuda nessa análise inicial, nesse diagnóstico? Muito, Sandro. Aí é dentro do processo de planejamento. É essencial, né? É essencial. Você tem um protocolo de fotografias iniciais para diagnóstico, hoje em dia junto com o modelo de estudo, né? Hoje em dia a gente tem todo... E você sabe disso. Você pode fazer um escaneamento intraoral. É que as pessoas acham que não. Chegou o scanner, eu vou comprar um scanner e resolvi todos os meus problemas. Poxa, assim, é como o cara que não sabe dirigir ganhar uma Ferrari de presente, né? Sim. Não é isso? Sim, então, assim, a odontologia digital é uma realidade, né? Mas a gente não pode esquecer de todos os conceitos. De todos os princípios, todos os conceitos. A odontologia digital veio para ajudar e muito. Muito. Mas assim, então assim, a gente tem fotografia, a gente tem escaneamento, a gente tem... Os modelos podem ser através do escaneamento, modelos impressos ou modelos analógicos, né? Feitos ainda através de moldagem, gesso. Então, importante que o conceito não mudou. O que mudou é o meio de você... Sim, a forma que você vai fazer. Você vai fazer analógico ou digital, ou uma mistura entre os dois, né? Usando um pouquinho o que está dentro do seu momento, usar um pouquinho do analógico, usar um pouquinho do digital. E o que não muda de um e de outro são os conceitos. Os conceitos. O que já está sedimentado na odontologia e saber... planejar, saber diagnosticar, saber planejar e saber finalizar o caso e saber acompanhar, isso é o mais importante. Então, concluindo, o que está mudando com a chegada da odontologia digital, dessa introdução da odontologia digital, o que está mudando é o modus operandi, o passo a passo que você pode fazer de uma maneira ou de outra. Mas os conceitos fundamentais, eles não mudaram. Eles não mudaram, né? São recursos, né? Recursos, perfeito, a palavra é essa, recursos. É um grande recurso que acelera em muitas etapas e
ajuda desde o planejamento. Facilita para o planejamento. Ajuda desde o planejamento, a possibilidade hoje em dia de você sobrepor imagens de tomografias, escaneamentos faciais até, escaneamento e sobrepor essas imagens para confecção de guias, né, para confecção de desenhos do sorriso. Isso tudo, né, Alexandre, torna o resultado final muito mais previsível, né? À medida que você tem um diagnóstico muito mais fidedigno, né, você tem instrumentos para ter um diagnóstico muito mais fidedigno e um passo a passo, às vezes, mais fácil de se fazer, torna o resultado final, para quem conhece os conceitos, mais próximo do que você idealizou. Né? Sim, e a gente fala isso sem querer invadir a área de técnico em prótese dental. Claro que não. Porque isso... Porque eles usam pra caramba isso. Demais. E olha só, a gente aprende muito com eles, né? Muito. Esse respeito. Quem trabalha com prótese, eu acho que cara, é um casamento. Tá habituado a ter esse tipo de relação com o técnico, esse respeito, né, com os técnicos de prótese dental. E o meu abraço, a minha saudação e a minha reverência aqui para os técnicos de prótese dental, porque é o coroamento do nosso trabalho e às vezes não só o coroamento, eles participam muitas vezes do planejamento. Sim, perfeito. Né? A gente conversa com nossos técnicos e até muitas vezes quando está, vou repetir aqui, planejando, e a gente tem que planejar custos também. Claro. Que tipo de trabalho a gente vai usar, que tipo de... É para seguir por esse caminho, concorda em seguir por esse caminho, porque não adianta a gente planejar uma coisa, chegar lá na frente, o técnico, olha, vou ter dificuldade, o técnico que você escolheu para trabalhar com você, olha, eu vou ter dificuldade de seguir por esse caminho que você escolheu. E aí essa mudança pode atrapalhar muito em todo o seu planejamento. Então, sim, assim, tem uma frase interessante que eu ouvi, acho que foi o Rafael Monte Alto, uma certa vez falando, que tipo assim, o resultado final, ele não é um somatório entre a qualidade do dentista, não é uma média aritmética entre a qualidade do dentista e do técnico de laboratório. Ou seja, você tem um dentista que é 100% referência no assunto e tem um técnico que é iniciante e não entende nada. Então, digamos assim, é um dentista nota 100 e um técnico nota, sei lá, 40. No final, o resultado não vai ser um trabalho 70% bom. Né? Não é, né? Não é a média aritmética, né? Pode arrasar o seu trabalho. Pois é, e vice-versa, né? Sim. E vice-versa. Não adianta você ter um técnico extremamente competente, antenado, e de você, de repente, pegar um dentista que não está habilitado ou familiarizado com aquela situação ali e que também não vai dar a média aritmética, sim, né? Porque é equipe, né? É equipe, é time. É entendimento. E aí os... Entendimento mesmo. Entendimento e passo a passo, falar a mesma língua. Os objetivos, sim. Né, as expectativas. Limitações técnicas de laboratório, limitações técnicas que às vezes o laboratório não entende da limitação técnica que a gente tem para executar na boca. Às vezes você tem um paciente... As expectativas têm que estar alinhadas. Pois é, às vezes o técnico pede pro dentista, olha, repete isso aqui para mim, o cara não vai ter... Repete essa moldagem. E aí, de repente, você teve toda uma dificuldade de um paciente que tem uma limitação de abertura de boca, você não teve condição de fazer um preparo adequado por falta de abertura de boca. Então, assim, é preciso essa parceria, falar a mesma língua e entender que eu tenho que facilitar o lado do técnico e vice-versa. E ele tem que facilitar o lado do dentista para que a gente some. Tem que ser uma relação harmônica. Para que a gente A relação tem que ser harmônica. Para que a gente some. Aquela relação entre os seres vivos tem que ser relação harmônica. Isso aí, para poder somar. Não pode ser positiva para um e negativa para outro. Tem que ser positivo para os dois, para poder ser mais positivo ainda para quem mais interessa, que é o nosso paciente, concorda? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é muito interessante, né, Alexandre? Assim, só descontraindo um pouquinho, porque eu sempre falo isso, talvez a parte mais difícil da nossa profissão seja, com toda essa dificuldade que a gente tem de diagnóstico, de colocar em prática, de testar, é que para cada paciente a gente vai ter que individualizar. Sim. A gente vai ter que estudar, a gente vai ter que adaptar, a gente vai ter que testar. Sim. Porque para cada paciente, não é forma, né? O consultório odontológico não é uma fábrica onde você coloca uma máquina e ela reproduz o mesmo tipo de trabalho e você vende para os seus pacientes. Muito diferente. Pelo menos não deveria ser. Né? Pois é, mas não dá. Acho que não dá para ser, né? Os conceitos, foi o que eu falei da gente
oferecer para aquele paciente. Aí, lógico que vem experiência, sim, sem dúvida. Vem conhecimento, vem toda uma expertise, tempo de cadeira, curva de aprendizado, para você ter domínio. E olha só, e com tudo isso sempre é um desafio, né? Como você está falando, e cada boca é diferente. E a gente vai se cobrando mais também, né? Claro, não tem dúvida. A gente vai aprendendo, mas vai procurando finalizar melhor. Quando às vezes já está finalizando bem, você quer finalizar um pouco mais rápido, não é verdade? Sim. Vai otimizando de certa forma o tratamento. Então, assim, a gente sempre vai tentando melhorar. Pois é, e a gente sempre tem algo a aprender, né, Alexandre? E por isso que você está aqui me ensinando mais um pouquinho, cara. Eu tô aprendendo, a gente está aprendendo com bate-papo aqui também, eu aprendo com os nossos mestres aí. Quem acha que já sabe tudo... Esse daí já deveria ter parado. Tá achando errado. Esse já deveria ter parado, né? Tá achando errado. Não tem jeito. Essa é a melhor afirmação que você podia fazer. Quem acha que sabe tudo, não sabe nada. Tá achando errado. Não sabe muito nada. errado. Bom, vamos voltar aqui? Voltando. Vamos lá. Então, eu estava falando do posicionamento mandibular, eu decidi mudar a posição. Aumentou a dimensão vertical de oclusão. Estou separando esses arcos. Certo. Porque a separação desses arcos vai permitir que no meu planejamento, o planejamento que eu estou dizendo aqui, é o nosso encerramento. Sim. Tudo isso eu estou planejando a minha separação dos arcos, e aí vamos... Paciente, isso vai estar nos modelos. Certo? Levando para um articulador virtual ou não, ou analógico, mas vamos falar aqui do analógico. Perfeito. Né? Esse espaço ele vai acontecer e ele foi diagnosticado por mim para quê? Para que eu possa inserar dentro desse espaço, ocupando esse espaço com novas estruturas dentárias, com novo volume de dente. Você vai fazer uma maquete. Vou fazer uma maquete. De dente. Então, assim, aquela separação que eu dei tem que ser suficiente para que eu possa devolver para aquele modelo paciente, né, no meu modelo que está montado, o que ele perdeu. Certo. A minha ideia com a reabilitação oral é fazer o caminho inverso que levou o paciente a chegar naquela situação. Não é isso, Sandro? Perfeito. Então esse espaço tem que ser o mínimo necessário para que eu consiga devolver para ele uma oclusão fisiológica, planos oclusais adequados, espaço para o material restaurador que vai ser oferecido para esse paciente. Então, assim, que tem suas limitações, dependendo do tipo de material. Então, e aí, eu só te interrompendo, né? Nessa questão do conceito de aumento de dimensão vertical ou restabelecimento de dimensão vertical, né? Isso depende de cada caso, de cada limitação, porque assim, como a gente já falou aqui antes, existe uma extrusão compensatória, né? Então, às vezes, para um paciente desse, não é restabelecer a anatomia inicial do dente do paciente, mas aí sim você vai estar realmente aumentando a dimensão. Se o dente extruiu e você devolveu a altura que ele tinha antes, você realmente, para esse paciente, está aumentando a dimensão vertical. E graças a Deus, como você já muito bem citou aqui antes, você fazer um aumento de dimensão, não necessariamente isso vai trazer um problema para o paciente para determinados casos, né? Perfeito. A gente tem aqui... Você entendeu o que eu falei? Entendi. Claro que você entendeu, mas assim, para você que não entendeu, sim, vamos lá, que não está familiarizado. Se você tem um desgaste de dentes posteriores e esse dente extruiu, e você restabelece a altura natural do dente, imagine, seu dente se desgastou e agora ele está nessa altura aqui, ó, do vinho aqui. Para quem está vendo, logicamente, está nessa altura. Mas o dente extruiu e essa altura aqui, ó, tá tocando no dente de cima. Se você restabelecer novamente a altura do dente inicial, que é dessa taça aqui, logicamente que o paciente agora não vai ter o mesmo fechamento. Então você aumentou a dimensão vertical do paciente. Claro que o exemplo aqui está muito assimétrico, né? Porque aqui se estaria aumentando muito, mas talvez você aumentar um pouco dessa dimensão, isso não vai trazer o problema e vai te levar a uma condição, nova condição de tratamento, sim, que vai restabelecer o paciente funcionalmente. Sim. Acho que eu fui claro assim para quem não é muito da área. Né? O que acontece, Sandro, é que normalmente a velocidade com que essas alterações compensatórias vão acontecendo são sempre menores do que o desgaste, geralmente, né? Nem sempre... Graças a Deus. Nem sempre consegue manter
a dimensão vertical é exatamente igual do que o paciente que tinha. Mas olha só, deixa eu... Mas ainda bem, né, Alexandre? Você imagina se, pô, cara, ele rapidinho, você ia estar tocando cervical com cervical, sim, né? Sim, mas deixa eu falar uma coisa para você que é algo que a gente tem, quem gosta de oclusão e conversa sobre oclusão, eu tenho a oportunidade de estar sempre conversando com um cara que eu acho fantástico no estudo da reabilitação oral e prótese. Tem várias referências, né? Nós temos nossos mentores. Sim. O William Frossard é um nossa referência. Eu chamo do irmão mais velho, né? Um cara que, além de conhecer odontologia, é um ser humano fantástico. Meu padrinho de casamento, pô. É um cara que vai ser sempre referência para mim. Como dentista, clínico, professor, é um cara que junta muito bem todas essas qualidades, né? E eu tenho por exemplo, posso falar que eu tenho um outro mentor e virou um amigo meu, que é o Marcelo Calamita. Pô, uma referência, né, no Brasil mundial, no né, mundo, cara? Né? Então, mundial. Assim, e eu tive a grata possibilidade do Marcelo ser um dos caras que eu mais conversei na pandemia, porque a gente conversou muito sobre oclusão na pandemia. E a gente conversou muito sobre isso, e dimensão vertical ele conhece bastante. E tem um artigo dele que foi publicado numa revista internacional, e esse artigo está muito interessante. Depois eu posso passar depois aí o link aí, né? E, enfim, a referência. Mas assim, existem umas frases, tem uma frase, uma colocação que ele coloca que é muito interessante. Na verdade, a gente não precisa estar focado em restabelecer ou tentar diagnosticar qual era a dimensão vertical que o paciente anterior tinha. Esse não é o objetivo. Isso vem de encontro ao que eu falei, né? O objetivo é a gente procurar uma nova dimensão para o tratamento. Certo. Então, assim, a gente tem que procurar uma nova dimensão que nos permita reabilitar aquele paciente. Então, eu acho que a gente precisa ficar preocupado em estabelecer... Existe uma faixa de variação, existe uma faixa vertical que o paciente vai aceitar, vai tolerar, que ele vai tolerar, que é fisiológico, que permite que o dentista transite nessa faixa. O ser humano transite nessa faixa, incrível, e vai estar dentro cara? Da faixa de adaptação dele. O ser humano é incrível, né? Sim, essa questão de adaptação. Graças a Deus, cara. Uma adaptabilidade que também não pode ser qualquer uma, né? Sim. Por isso é importante, mais uma vez, você estar aqui. É importante a gente testar, né? Porque existe um limite, né? Sim. Então, voltando que a gente estava falando, então a gente vai... existe Você essa pegou faixa, o caso... Existe essa faixa de tolerância, vamos lá, se eu volto para o mesmo caminho aqui. Perfeito. Eu abri o suficiente para repor as estruturas que foram perdidas. Perfeito. Dente desgastado, você abriu, tá, agora vai... Estou no articulador. E aí sim vem a fase que vamos dizer assim, que seria o motivo aqui da minha aula. Porque até aí... Seria não, que é. Não, mas que é. E não é aula, é um bate-papo, né? É porque nós estamos nos estendendo aqui. Vamos ver vamos ver quantas partes vai ter. Mas cara, olha só, vou te falar o seguinte. Quem quiser aí ficar acompanhando quantas partes tiver, tenho certeza, Alexandre, que vai mudar alguma coisa na sua vida do dia a dia. Alexandre, indico o seguinte, até para poder olhar e falar... Cara, esse caso eu não vou meter a mão. Esse caso eu vou passar pro fulano. Entendeu? Porque eu quero aprender. Entendeu? Ou então vou ter que me aprimorar. Ou então, cara, eu não tinha visto isso. E uma vez que você se propõe a tratar, cara, você tem que terminar. E tem que terminar de maneira satisfatória. Quem está te pagando, ou mesmo que não esteja pagando, né? Como você falou, você está lá dentro da universidade pública, no curso de especialização na UERJ, como eu estou numa instituição pública também, no Corpo de Bombeiros, a gente quer sempre devolver para o paciente a melhor condição para ele, né? Sim, e mesmo que ele não esteja te pagando num consultório particular, né? A gente está buscando o mesmo resultado, independente de onde a gente esteja atuando, né? Nós somos dentistas aonde quer que nós estejamos. É isso aí, e pensando da mesma maneira, né? Então, assim, não dá pra... O nosso juramento foi para isso, né? Pois é, mas assim, é aquela história. Não dá para você pensar, não, aqui eu estou no serviço público, eu vou pensar de uma maneira diferente do que eu penso no meu consultório particular. Sim, importante entender as limitações. Exato, né, Sandro? Exato. Eu acho que eu posso ir até aqui nas condições que eu tenho, na instituição que eu tô. E não é demérito nenhum de ninguém pegar e falar, poxa, esse caso não é para mim. Ou a pessoa pode se aprimorar, ou simplesmente ela fala, não, isso não é para mim, eu não gosto disso e eu tenho que indicar para uma pessoa que esteja
mais apta a resolver esse caso em qualquer especialidade. Né? Eu acho que esse é o princípio fundamental da ética profissional. Sim, até porque a gente pode resolver as patologias oclusais, a gente pode ajudar o nosso paciente de diversas formas. Sim. Né? Com próteses totais duplas, com próteses sobre implantes, com próteses com overdentures, com 2 implantes e... Mas eu nem, Alexandre, eu nem levei aí por conta de limitação, cara, porque hoje a odontologia está tão acessível, inclusive nas instituições públicas, que a gente consegue oferecer, mesmo numa instituição pública, tratamentos padrão consultório particular, entendeu? Então, assim, eu até citei aqui, na verdade, de maneira conceitual, como você, como profissional, enxerga o paciente, independente dele estar sendo tratado numa instituição pública, que você está recebendo pela instituição que você faz parte, não do paciente diretamente, mas você está recebendo para isso. Se você não acha interessante estar onde você está trabalhando, cara, é melhor você ir embora se você estiver pensando diferente. Né? Então, assim, esse é um orgulho que eu tenho de trabalhar numa instituição pública com o mesmo pensamento que eu tenho no meu consultório particular. E se eu não tivesse satisfação em trabalhar numa instituição pública e que eu pudesse oferecer o que eu acho que o paciente precise, lógico que a gente tem as limitações, mas de repente eu estou no lugar errado. Sim. De repente eu não estou feliz ali. E não é demérito nenhum de ninguém pegar e falar, gente, isso daqui não é para mim. Né? Não é demérito nenhum. É como a gente volta a dizer aqui, a gente está sempre aprendendo. Mas o que eu volto a frisar sempre para você, dentista, esteja capacitado para resolver o caso que você se propôs a tratar. E não comece a fazer um caso se você não estiver preparado. Porque se for tudo redondinho, um caso mais simples, ótimo. Mas um caso que parece simples e é complicado, você vai se enrolar. E quem é o prejudicado nessa história? Todo mundo. O dentista é prejudicado, o paciente é prejudicado, é uma perda de tempo. Retratamentos muitas vezes são mais difíceis do que tratamentos, né, Alexandre? Sim. Então, todo mundo vai ficar... Pois todo mundo sai perdendo. Então, assim, desculpe abrir esse parêntese aqui. Não é verdade. É que a gente vai ficar em 500 lives não, em podcasts aqui, mas, cara, eu acho que vale aqui também a conscientização. Sim, perfeito. Colocação perfeita. Então, vamos lá. Vamos lá. Então a gente está... Eu estava falando, aí abriu, ganhou dimensão, inserou, planejou. A gente vai testar, e aí eu quero até aproveitar essa figura para falar que nesses 2 casos a gente vai chegar numa situação dessa, em que a gente aumentou a dimensão vertical e a gente vai agregar algum material. Certo. Só que nesse paciente eu vou fazer preparo de coroa total, e no outro paciente a gente vai restabelecer com materiais, com trabalhos parciais, certo. Só como se fosse só esse espaço que está faltando para os dentes voltarem a ocluir, voltarem a se tocar. Perfeito. Concorda? Tá? Acho que ficou explicado isso, né? Não, acho que ficou muito bem explicado. Então esse paciente, lógico, vai passar por uma série de passos para se chegar na RC, que aí foge um pouco aqui do tempo que a gente tem. Pode ser motivo para um outro bate-papo nosso, Sandro. Sem dúvida. E a determinação exata a determinação adequada dessa DVO, né, para esse paciente. Então, a gente diagnosticou, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer preparo de coroa total. Então, eu quis representar aqui nessa... Pô, Alexandre, esse esquema ficou bacana, hein? Eu quis representar aqui nessa figura aqui, preparo de coroa total. Então, a gente está vendo material restaurador que vai abraçar todo o dente, né? Aqui, os dentes anteriores e os dentes posteriores. Isso vai facilitar, na verdade, a minha fase de teste, porque já é uma forma que a gente já trabalha há muito tempo com coroas totais. As coroas totais, elas têm uma fixação, né, inerente pela forma de preparo, imbricamento, né? A gente sabe retenção mecânica. Retenção mecânica, a gente tem como
passar isso para a boca, a gente sabe que mesmo existe uma previsibilidade. Mesmo com cimento que não seja adesivo. Sim. Né? Mesmo com, é isso? Sim, com uma abordagem convencional. Porque a gente está falando, Alexandre, para uma geração que já é da odontologia adesiva, que de repente negligencia esses conceitos fundamentais de preparo. E com certeza no site eu vou dar dicas também a respeito de preparos convencionais, do que a gente ganha com isso ou não, porque nem sempre a gente consegue resolver o caso com uma odontologia puramente adesiva, né? Existem limitações também, né? Sim. Então, assim, não é motivo do nosso papo aqui, mas é importante o dentista conhecer que preparos convencionais que vai te dar retenção, previsibilidade, mesmo não utilizando cimentos adesivos. Sim, e outra coisa. A gente cimentava na maioria dos casos de metalocerâmica com que tipo de cimento? Fosfato de zinco. Fosfatão, né? Fosfato de zinco. E outra coisa. A odontologia, vamos dizer assim, mais atual, mais moderna, que está nos permitindo trabalhar com adesão, que é maravilhoso. Né? Não, mas eu não estou excluindo uma da outra, não. Eu estou, na verdade, chamando a atenção para o dentista atual que existe uma odontologia anterior que funcionava mesmo sem a adesividade. Sem adesividade. Quando a gente pode incrementar a adesividade, pô, a gente só está ganhando. Juntos os dois mundos. É isso? Até porque o colega ele vai pegar casos, provavelmente, que tenha uma odontologia convencional e casos já com preparo de coroa total, como foi o caso que eu peguei. Perfeito. Como esse caso. Exato. Tá aí, ó, a prova viva disso. Já pode vir com preparo de coroa total e que a gente vai ter que estar mantendo aquela... O dente já pagou o preço biológico, já tem um desgaste que vai necessitar de uma coroa total. E de repente o paciente já perdeu até toda a parte coronária, né? Tá só com a raiz, e aí você precisa entender disso para de repente restabelecer com um núcleo... um pino e um núcleo nesse dente. Então você tem que conhecer os conceitos fundamentais de preparo, né? Sim. Para que conceitos restauradores, conceitos de preparo. Sim, é fundamental. Sim. E aqui no site, com certeza, em algum momento você vai procurar aí, você vai achar uma dica a respeito de preparo, que já está na agulha, já filmei, está no processo de edição e vai entrar aí em qualquer momento no site. Pode procurar, se já entrou de repente, não sei quando esse podcast aqui for pro ar, de repente já pode ter até entrado uma dica, que é assim, a gente está falando aqui de preparo de coroa total, e um dos principais erros, eu não vou adiantar aqui, mas assim, às vezes a questão de não dar espaço suficiente para o laboratório restabelecer uma anatomia adequada e as consequências disso daí. Acompanha a gente lá no Wicodonto 32. Tem muita coisa para rolar aí. Cara, tem muita coisa, Xande. A gente tá só começando, cara. Certo. Vamos lá. Te interrompi mais uma vez. Não é só para a gente chegar aos 99 podcasts. Não tem problema, olha só. Então, olha lá. Então, a partir daquela separação dos modelos, né? Daquele aumento de dimensão vertical, eu tenho os modelos nessa situação e permitiu que o meu técnico construísse essas restaurações provisórias feitas em metilmetacrilato, feita de forma... Resina acrílica, né? Resina acrílica, prensada, né? Termicamente prensada, o que termopolimerizável, né? Termopolimerizável, que dá mais resistência para o que o caso exige. Certo. Tá? E aí, com essas provisórias, a ideia agora é passar isso para a boca. E está montado lá no articulador semi-ajustável. Eu vou passar isso para a boca. Já fez as guias, né? Sim. Então aqui, isso aqui está reproduzindo que o enceramento te mostrou como diagnóstico. O que o enceramento construiu, o que o enceramento projetou. Certo. O enceramento foi passado para as provisórias e agora a ideia é passar isso para a boca. Esse é o caminho mais lógico. Um trabalho dessa magnitude, essa é a forma mais lógica de se trabalhar. Não tem jeito de fazer de outra maneira. Né? Um trabalho de coroas totais e de boca inteira. Essa é a forma como eu prefiro fazer e a forma como a gente ensina. Enfim. Então agora isso vai ser passado para a boca. Mais uma visão aí do que a gente conseguiu. Que bonito, Alexandre. Então, olha só. Então, aqui o que a gente tentou aqui, Sandro, são passar para os dentes todos os parâmetros, todos os conceitos que são necessários para um desenho oclusal adequado. Para que esse paciente volte a ter uma oclusão fisiológica. E para fazer com que esse paciente se adapte o mínimo possível a esse novo desenho, essa nova condição que a gente está oferecendo para ele. Esse é o objetivo do reabilitador oral. Fazer com que se adapte. E quando eu olho para aquilo ali, eu até babei aqui, cara. Cara, tá lindo aí o provisório, hein? Para que ele se adapte o mínimo possível. Bom.
Cara, que lindo. Então aqui todo o mérito do laboratório MW, do Márcio, do Pérez lá. Foi com a MW, eu trabalho com eles direto, né? Sim, sim. Todo carinho. São nota 10. Então aqui uma visão estética, né? Uma visão frontal aqui das provisórias, são restaurações provisórias, feitas em metil metacrilato. Superior, inferior. Então olha só, aquela famosa curva de SP, a gente tentando reproduzir, respeitar as curvas de compensação, todos os parâmetros que são necessários para que a máquina mastigatória possa funcionar de forma eficiente e fisiológica e dentro da fisiologia. As provisórias passadas para a boca. Condição periodontal, né, cara? Sim, a condição periodontal. Então mesmo alguns preparos, isso aqui recém-instalado, a gente está vendo ali algum excessozinho de cimentos provisórios, enfim. Mas o que é importante destacar aqui, a minha posição mandibular tem que estar controlada. Aquela posição de relação cêntrica que a gente falou lá no início, sim, aquela posição músculo-esquelética estável, eu procurei fazer com que a minha nova master cuspidação ela aconteça com o côndilo naquela posição estável, naquela posição músculo-esquelética estável. É uma posição que é reprodutível. Certo. Toda vez que eu vou ajustar, porque quando a gente passa do modelo para a boca, Sandro, que parece que é fácil, isso não vai automático. Não, parece que é fácil. A gente vai criar uma altura diferente, a gente vai criar contatos. Você vai reembasar provisória na boca. Reembasar. Então a gente precisa, através da manipulação, chegar naquela posição que a gente diagnosticou e planejou para montar o caso, para estar o tempo todo testando e checando se o paciente está naquela posição que foi planejada, aquela famosa RZ. Como ela é uma posição que independe do contato dentário, é uma posição que a gente é mandibular, editada pelo côndilo, então eu montei naquela posição, os provisórios foram feitos nessa posição, eu instalei os provisórios na boca do paciente, estou testando essa posição, certo. Eu consigo levar o paciente para essa nova condição e testar minha nova intercuspidação. Por quê? Porque ela é uma posição reprodutível. Perfeito. Clinicamente. Isso é o mais importante da relação cêntrica. Com certeza. Tá bom? Então aqui eu consegui minha intercuspidação. E olha lá. Então todo o benefício que a gente tem, Sandro, quando a gente aumenta a dimensão vertical, isso é um outro benefício que eu queria chamar a atenção de quem está vendo aqui. Quando a gente aumenta a dimensão vertical, a gente ganha uma situação anterior, a gente muda alguns parâmetros na região anterior que é favorável para o sistema. Sim. Que parâmetros são esses? Quando a gente aumenta a DV, tá, o que acontece? O que eu quis marcar ali foi um determinado ângulo de excursão, de deslocamento do inferior com o superior numa condição que os dentes estão desgastados. Os dentes estão desgastados. Vai dar um deslocamento mais vertical, né? Eu tenho essa linha azul clara, a gente está vendo uma angulação dela, uma determinada angulação, que eu vou chamar aqui, considerar que ela está bem íngreme, está bem inclinada. Bem vertical. E com isso você acaba imprimindo aí uma força na palatina dos superiores, né? Que pode ter consequências... travamento. Levando um pouco mais para a linguagem odontológica, eu tenho uma guia anterior mais restritiva, mais travada. Perfeito. E aquele ponto vermelho ali é o ponto onde o incisivo inferior está tocando na palatina do superior. Certo. Perfeito. Quando eu aumento a dimensão vertical, Sandro, eu vou ter dois parâmetros, esses dois parâmetros que a gente chama de o ponto de contato, ou o Aníbal Alonso, que é um argentino que tem um livro famoso, chama de ponto de acoplamento. Tá? Esse ponto de acoplamento, esse ponto de contato, ele vai superficializar, ele vai um pouco mais para baixo, um pouco mais para incisal. Perfeito. Tá bom? Aí então, você vai meio superficializar o meu ponto de contato. Então, eu estou aliviando um pouco essa restrição, além de desinclinar um pouco, deixar o meu ângulo, essa linha, vocês vão ver que esse ângulo de desoclusão, essa linha azul clara, ela vai estar um pouco mais suave também. Traduzindo, então, você vai dar um pouco mais de liberdade. Cara, falamos até a mesma palavra. Sim. Vai dar um pouco mais de liberdade de movimentos excursivos. Sim. Existem artigos, Sandro, que já mostram que quanto mais restritivo e quanto maior esse overbite, mais desgaste eu tenho. Okay? Quanto mais íngreme, quanto mais restritivo, mais força eu tenho nessa região anterior, mais desgaste eu posso ter, mecanicamente falando. Mais tensões estão sendo geradas nessa região. E eu perpetuo mais desgaste. Eu tenho a tendência a esse desgaste estar mais acentuado. E a condição muscular também, né? O paciente precisa exercer muito mais força, muito mais trabalho, né? E se é um paciente que já tem mesmo uma musculatura, né? Mais enrijecida e tal, isso vai levar a uma condição
não tão fisiológica assim quanto o que você está dizendo aí agora de um paciente que você deu para ele agora uma liberdade. Eu estou exigindo muito mais de todo esse sistema para ele poder menos se soltar, trabalho. Para ele poder funcionar. Você está liberando o trabalho, digamos assim, da musculatura. E outra coisa, eu estou fazendo um caminho reverso. Eu estou tentando caminhar fisiologicamente porque ele já teve algum dia. Sim, com certeza. Ninguém nasceu com os dentes desgastados, com a face palatina dos dentes totalmente erodida. Sim. Né, ou biocorroída, vamos dizer assim. Ok? Os dentes inferiores também desgastados, que com o avançar desse desgaste, qualquer um começa a ver, e o próprio paciente começa a ver esse colapso estético, esse colapso oclusal, e muitas vezes pela estética, e na maioria das vezes é pela estética que ele vai nos procurar. Sim, sim. Tá? Então olha lá, só seguindo esse esquema, olha o que acontece quando a gente aumenta a nossa dimensão vertical, Sandro. E o aumento da dimensão vertical, como a gente vai perder o parâmetro sempre usando RC. Ok? Olha lá, então aumenta a dimensão vertical sempre posicionando a mandíbula na condição horizontal em relação cêntrica. Olha lá, a mandíbula caminhou um pouco para trás, naturalmente essa mandíbula ela gira para baixo e para trás, normalmente é isso que acontece. Sim. Ok? Pelo próprio arco de abertura e fechamento. O eixo de rotação, pelo próprio arco de abertura e fechamento. Então olha lá, quando eu devolvo a estrutura que foi perdida, olha o que eu tenho. Sim. Eu tenho uma nova face palatina, eu tenho um novo bordo incisal e vocês vão ver, eu tenho um ângulo de desoclusão mais suave, ok? E tem, olha lá, o meu ponto de acoplamento, o meu ponto de contato agora está um pouco mais para baixo. Certo. Então eu tenho uma facilitação nesse sistema, nessa engrenagem, para que a minha guia anterior possa acontecer de uma forma mais livre, destravou. Né? Mais funcional, mais fisiológica. Certo. Ok? Cara, muito bacana esse teu esquema. E isso faz toda a diferença para muita gente que não vive da reabilitação oral, né? Por questão de diagnóstico de quem não é do dia a dia. Isso daí, você está sempre antenado nisso. Eu, que tenho a mesma escola que você, mas isso funciona no teu paciente aí também, que não milita aí na área da reabilitação oral. Sandro, olha só, vamos só pegar mais um ganchinho aqui rápido, mas que é pertinente aqui. Você imagina, e aí é que o colega, o dentista, ele tem que, no seu planejamento, entender o momento em que o caso deixa de se tornar um caso simples, um caso conformativo, ok? Como o Calamita gosta de falar. É um caso conformativo e um caso reorganizador, para virar um caso reorganizador. Como assim? O que eu quero dizer? Tem situações que o paciente, a gente pode oferecer para ele realmente só um momento de estético, só um momento do bordo incisal. Perfeito. É aquele paciente que não tem grandes destruições, em que vai ser pesado através de testes, que esse paciente comporta ainda manter o esquema oclusal dele e um tratamento só estético. Ou então, Alexandre, também vindo aí do diagnóstico, de repente o cara desgastou aquilo porque ele tem uma parafunção só em movimento discursivo. Sim. Né? De repente ele desgastou os dentes só porque ele fica, né, rangendo o dente só lá na frente, não em oclusão, máxima intercuspidação, né? Ele tem um hábito parafuncional de ficar rangendo lá. Isso a gente chama de um desgaste localizado na região anterior. Né? Então, geralmente ele é mais para um lado do que para o outro, né? Sim, às vezes esse desgaste localizado a gente consegue, algumas vezes com tratamentos não tão complexos, resolver, mas às vezes a gente precisa passar por um tratamento mais complexo. O que é um tratamento complexo? É um tratamento que vai exigir você mexer ortodontias ou muitas vezes abrir a dimensão vertical, e dependendo do caso a gente vai ter que usar outras disciplinas. E legal, assim, só para chamar a atenção, que às vezes quando o cara faz um movimento parafuncional mais para um lado, você gera uma extrusão desse lado, e além de você ter o desgaste, você ainda gera uma inclinação. Assimetrias, né? Uma inclinação, né? De plano oclusal, intra-arco. Então, bom vinho, hein? Bom vinho, o Wikiodonto 32 está de parabéns. Você merece um vinho, porra, de outro patamar. Isso aqui é só para gente... Muito obrigado. Mas olha só, Sandro, então, é o entendimento que o colega tem que ter, que os nossos colegas dentistas precisam ter, dessa negociação. Ou pelo menos ele medir o risco que ele está, dos dois, do dentista e do paciente, e passar isso muito bem para o paciente, colocando para ele, se ele não vai superficializar a guia,
ok? Mudando o ponto de acoplamento, porque ele não alterou a dimensão vertical, não foi um caso ainda para aumentar a dimensão vertical. Ele também não mudou o ângulo de inclinação. Precisa entender, vamos dizer que ele só, nesse esquema da esquerda aqui, Sandro. Sim. Aí, peraí, eu tenho aqui o holofote aqui. Olha só, nesse caso aqui, imagina, Sandro, se ele só aumenta ainda mais esse bordo incisal. Eu vou ficar com a guia mais restritiva, esse ponto de acoplamento ele vai estar mais afastado do bordo incisal, eu vou estar piorando muito essa situação. Certo. Então, quando a gente aumenta só o bordo incisal, não é proibido isso. Tem casos que a gente vai fazer só isso sim. E não é para aumentar a dimensão vertical. Mas tem que ser muito bem diagnosticado. Porque nós temos que entender que quando a gente não está mudando a inclinação do ângulo de desoclusão e não estamos alterando a dimensão vertical, que quando a gente precisa fazer isso é muito bem-vindo, nós estamos só aumentando o bordo incisal, é natural que a gente esteja aumentando o nosso ângulo de desoclusão, okay? Porque na verdade o dente ele tem uma conformação e fica um pouco mais restritivo, sim, do ponto de acoplamento até o bordo incisal. Certo. Okay? E essa trajetória do meu ponto de acoplamento até o bordo incisal ela fica maior também. Sim. Eu aumentei o meu bordo incisal. Sim. Okay? Então, assim, isso tem que estar em mente do Você colega. aumentou a parede. Eu aumentei o paredão. Você aumentou a área de desoclusão. De desoclusão. Ok? Então, meu envelope de função ele vai estar um pouco mais restrito. Perfeito. Que que muitas vezes pode interferir até na fonética, sim, né? Que é isso aqui, ó. O que é o envelope de função que a gente estava falando aqui? É esse espaço tridimensional que é percorrido pelo dente inferior em direção a essa face palatina do superior. É um espaço virtual. Sem toque, né? Sem toque. No movimento de falar. Sim, é no falar, no comer, no assoviar. Em todos os objetivos do nosso sistema mastigatório, em todas as nossas funções. Esse é o envelope de função. Então, falando, fazendo os movimentos protrusivos, lateroprotrusivos, o dente inferior ele precisa ter esse espaço adequado e restabelecido nas nossas reabilitações, nas nossas intervenções, para que isso não haja colisão. Senão ele vai trombar, né? Vai trombar. Então, quebra-mola aí na frente. Então, qualquer modificação dos dentes antero-inferiores ou antero-superiores, a gente está influenciando, de certa forma, nesse envelope de função. Tá? E aí, mais uma vez, que assim, corroborando com tudo que você já falou, como você não testar isso? Partir para uma situação definitiva sem testar isso? Casos menores, o teste é menor, o grau de risco é menor. Casos complexos, casos maiores, é mais crítico, muito mais crítico, e a necessidade do teste e o tempo para que o paciente possa dar essa resposta para você passa a ser muito importante e passa a ser crucial. E isso, Alexandre, a gente não está nem colocando nesse bolo aí um paciente que ainda tem que passar por cirurgia, por um implante, que precisa ainda da parte biológica. Então, por isso que uma reabilitação oral às vezes dura 1 ano, 6 meses, 2 anos, né? Dependendo da complexidade. Se você precisa fazer, sei lá, um levantamento de seio maxilar. Perfeito. Então, a parte biológica, a gente não está nem considerando essa parte ainda em relação a tempo de tratamento, né? Perfeito. E aí, de repente, o paciente fala, poxa, dentista caro pra caramba, né? Mais uma vez aqui, remetendo ao podcast que eu fiz aqui com o Picanso, né? Com o Eduardo Picanso, existe uma diferença muito grande entre custo e valor, né? Sim. Porque, assim, o tempo, nesse caso, ele está tomando da gente um tempo precioso, mas que ele tem que estar mensurado dentro do tratamento, que faz parte do tratamento em si, né? Então, assim, a gente não está nem considerando isso aqui, né? Em termos de tempo de tratamento. A gente só está considerando que nessas condições em que dá para você simplesmente restaurar os dentes, de não fazer isso de maneira imediata, só para a gente ter um tempo de avaliação. Não é isso? Sim. Estou nem considerando parte de aguardar a biologia quando a gente parte para cirurgias, implante e tal. Cara, eu posso dizer uma coisa para você. Eu acho que quando a gente fala de valor, de custo, cada um tem a sua realidade. Sem dúvida. Né? Cada um consegue estabelecer os seus preços, né? Os seus honorários para os pacientes. Uma coisa eu posso te dizer. Independente do que cada um cobra, dos valores de cada um, o preparo que o profissional precisa ter, o tempo de aprendizagem, a curva de aprendizagem, para o paciente reabilitar uma boca, é grande. É muito grande. Não é fácil. O Eduardo chegou, depois tu dá uma olhada na... Vou dar. Depois dá uma olhada. Não porque... é fácil. Eu acho que isso é algo que
colegas mais experientes até do que eu, com mais idade, que já fizeram mais reabilitações do que eu, concorda, porque assim, continua sendo um desafio sempre. Sempre. Não é fácil. Com toda a bagagem que você tem. Se fosse com fácil, toda a caixa de ferramentas, lotadas de ferramentas que você já tem, né? Sim, se fosse fácil, não é falar que qualquer um faria, mas assim, depende de relação, de depende estudo, de muita coisa. Hora de cadeira, depende de uma série de fatores, de muita dedicação, carinho, e determinação. E para isso não parecer pernóstico assim, né? Na verdade, isso não é que você seja o único ou melhor do que qualquer um. Na verdade, você se prepara para isso. A gente se dedicou a isso, né? Você se dedica para isso, né? Foi o nosso objetivo, Exato. Então, vamos lá. Vamos seguir? Vamos seguir? Mais alguma coisa? Vamos seguir? Então, olha só. Então, eu falei dessas modificações que acontecem quando a gente está mudando, encerando os dentes e aumentando a DV e mudando na posição mandibular, principalmente. E agora testando o espaço funcional. Então, só para a gente adiantar um pouquinho, isso aqui, Sandro, é o trabalho final. Sim. Né? Então, ele, na verdade, ele é exatamente a mesma morfologia da provisória, só trocou material. Essa foi a intenção. Mas é isso. Essa foi a intenção. Né? Então, assim, eu testei minhas provisórias para poder passar para essa fase. Então, naquela minha fase provisória, a gente vai passar por tudo aquilo que você falou. Ainda pode entrar implante. Os meus preparos vão ser determinados de acordo com aquela nova dimensão. Ok? Se eu vou fazer pinos, se eu vou fazer nuca, às vezes o colega fica, não, eu tenho que fazer um pino. Como é que num caso desse, que eu vou estar aumentando a dimensão, vou fazer um pino antes de alterar a dimensão vertical, antes de ter determinada a posição mandibular? É impossível, eu preciso ter minha dimensão determinada. Você não sabe qual altura que vai ter que ter seu pino. Para saber qual altura do meu pino, do seu meu preparo. Exato. Então, é fundamental que a gente tenha esse posicionamento definido para a gente poder seguir. O propósito desse canal aqui, Alexandre, lógico que a gente está falando de algo bastante complexo, mas o propósito desse canal é a gente mostrar várias dicas assim, de coisas que parecem simples e que, na verdade, de uma maneira bem simples, né, com alguns vídeos de dicas, mas que, de repente, remete a situações complexas. Então, o objetivo de você, dentista, que não trabalha na área de reabilitação, muitas vezes é importante você enxergar o complexo não para executar se não é da sua vontade, se não é da sua área, mas para você entender que você não vai resolver o problema com uma simples coroa, de repente, ou simplesmente você instalar um retentor intraradicular antes de você passar por uma fase complexa. É o diagnóstico, né? Você não enxergar o paciente naquele momento que ele está se apresentando a você, ele está num estado de deterioração, ele está num estado que a gente chama de... ele está com uma oclusão patológica. A gente estava falando sobre a oclusão ideal, oclusão fisiológica, e eu acho que agora é hora da gente falar do que é uma oclusão patológica, pegando esse gancho. É aquela oclusão em que os elos desse sistema mastigatório, o limiar fisiológico, o limiar de tolerância foi ultrapassado pelas demandas funcionais, não funcionais, e esse elo e essas estruturas estão sendo deterioradas, esses elos está sendo rompido. Certo. E aí você tem desenvolvimento de uma oclusão patológica, você entra em colapso, você tem dano periodontal, você tem dano muscular, você pode ter dano articular. Sim. Então você tem todo um prejuízo de cada elo ou de cada componente que compõe esse sistema mastigatório. Certo. Então, isso que a gente considera uma oclusão patológica. Perfeito. Quando a gente tem esse colapso, a gente tem que fazer o caminho reverso. A engrenagem não está funcionando, né? A gente tem uma patologia, a gente tem que aí diagnosticar, planejar e ver a melhor forma de tirar esse paciente de uma oclusão que está com caráter patológico, está numa condição patológica, mirando na oclusão ideal, levar esse paciente para uma oclusão que seja terapêutica, que seja uma oclusão fisiológica, uma oclusão orgânica. Não, e o bacana de você estar falando isso, da questão do diagnóstico, é que muitas vezes a gente não vai tratar a origem do problema, né? O paciente tem bruxismo, por exemplo, né, que destrói os dentes e tal. Esse paciente não precisa ser só restaurado, restabelecido. Ele precisa ser tratado e depois controlado. E como controlar isso, Alexandre? Vamos lá, você acabou de mostrar aqui uma reabilitação totalmente controlada, chegou a uma situação fisiológica e estética final para o paciente muito adequada. Mas se ele destruiu os dentes dele, você acha que
não precisa, não merece algum tipo de dispositivo de proteção para essa reabilitação que ficou maravilhosa? Com certeza o paciente está sorrindo de... Aí, eu acabei de falar. Opa, aí. Então fala um pouquinho sobre isso daí. Depois que você restabeleceu isso tudo, esse sorriso, tem certeza que esse paciente é homem ou mulher, paciente? É mulher. Mulher. Então, mulher que sorri muito mais ainda, com certeza estava sorrindo muito mais feliz, né, de chegar ao final. Com certeza ela passou por uma fase de sofrimento em todo meio de um tratamento longo, sim, seja por tempo de cadeira, seja por tudo. Ansiedade de chegar ao final do tratamento, e aí sim, chegou lá ao final, você entregou o que prometeu da melhor maneira possível, e agora eu tô vendo que você ali, ó, agora vamos com um dispositivo de proteção. O que é isso aí que você tá mostrando agora para quem não, mais uma vez aí, para quem não é da área de reabilitação, o que é isso? Bom, isso é uma placa de bruxismo, né? Uma placa de proteção. O paciente não é só boca. Essa placa pode ser de silicone? Não pode ser de silicone. A placa de silicone, ela não oferece vantagem para o paciente. Alguns pacientes se sentem mais travados ainda. A placa tem que ser rígida, tem que ser feita de acrílico. Então, tô tacando nesse ponto aqui porque muita gente faz uma placa de silicone para o paciente. E principalmente um paciente que tem bruxismo, às vezes. Aí se faz uma placa de silicone. Sim. E pelos conceitos que a gente tem hoje, dos trabalhos publicados, o que a gente pode dizer a respeito disso? Um paciente que tem bruxismo, tem apertamento, e você faz uma placa de silicone para esse paciente. Sandro, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. O que eu queria dizer aqui desse caso, o paciente não é só essa imagem que a gente está mostrando. Pois é, aí é o final. Esse paciente, quando chegou no nosso consultório, ele tinha fatores de risco, ele foi diagnosticado. É obrigação nossa tentar identificar o que levou esse paciente a chegar nessa... O que levou esse paciente a chegar nessa situação. Então, esse paciente ele tem alguma parafunção, qual é o hábito alimentar dele, se ele tem refluxo gastroesofágico, como é que é a qualidade do sono desse paciente. Essas coisas se retroalimentam e essas coisas vão aumentando. Legal você falar a respeito disso também, porque placa para paciente que tem apneia, né? Pois é. Já é uma outra coisa. Sim. Então, mais uma vez, a gente precisa... Olha só, gente. Olha só, gente. Aqui, o assunto é muito vasto, é muito grande. Por isso que nosso podcast vai ter 1.522 episódios. Sandro, não vamos entrar para essa seara, não. Não vamos, não. Olha só, o que eu quero dizer, esse paciente, ele tem esses inúmeros fatores de risco. Sim. Então, durante o tratamento, ele continuava com os fatores de risco. O trabalho foi finalizado e ele continua com os fatores de risco. Sim. Então, assim, a fase agora de controle e manutenção é fundamental. Reavaliar esses fatores de risco é fundamental. Fatores estéticos, fatores biológicos, fatores funcionais. Existe uma série de fatores de risco que a gente pode dividir, né, para classificar esse paciente e atacar esses fatores de risco. Perfeito. Okay? Então... Assim, hoje em dia existem os profissionais especialistas em tratamentos das desordens temporomandibulares e o estudo das desordens do sono e do bruxismo também cada vez mais avançadas. Né? Não é a ideia dessa aula aqui. Não, mas por que eu puxei esse gancho aqui? Porque, cara, diante de todo esse trabalho, de tudo isso de diagnóstico, muitas vezes a gente precisa de um tratamento multidisciplinar. Se esse paciente tiver um bruxismo severo, a gente tem que identificar quais são os fatores que podem estar levando a esse bruxismo. Perfeito. Isso é ansiedade, esse paciente toma alguma medicação que está... Eu nem puxei isso para a gente entrar nessa seara. É só para dizer que esse paciente não é... Esse eu não digo, mas assim... Os pacientes não necessariamente precisam ser só restaurados, restabelecidos. Precisam ser controlados e a gente tentar controlar os fatores de risco. Se esse paciente faz bruxismo, se o profissional não está habilitado a controlar o bruxismo desse paciente, ele tem que encaminhar esse paciente para um profissional que conheça mais, sobre o assunto, ok? Normalmente a placa é feita pelo reabilitador oral, mas hoje em dia já existe até uma certa... Existe uma outra especialidade, né? Os colegas que DTM, né? E que estudam,
né, as desordens, o bruxismo, certo, e todos os fatores que podem estar envolvidos com a DTM. A gente está falando aqui mais de uma questão de reabilitação oral. Sim. E durante muito tempo o reabilitador oral era o profissional que abordava. Quem tentava controlar ou diagnosticar. A gente tem isso separado hoje. Sim. Ok? Então, se o profissional não tem condições de tratar o bruxismo, ele tem que indicar para um colega que estude dores orofaciais, estude desordens temporomandibulares. Existe uma série de fatores que podem causar o bruxismo. E mais uma vez... Aqui eu estou tratando a consequência do bruxismo com a placa. Exato. Aqui eu estou protegendo, eu não estou acabando com o bruxismo desse paciente. Sim. Eu estou com um dispositivo, tá? De proteção. Um aparelho que vai estar protegendo a minha reabilitação. Ok? Para tirar esses dentes de contato cerâmica com cerâmica. Isso é importantíssimo de deixar claro. Muito bem colocado. Proteger, eu estou protegendo, é um fusível. É um Alexandre, olha só, no final dessa história aqui de todo bonito, deixa eu ver se eu acerto o botão aqui agora, que tem um... aplausos aqui. Em tempos de pandemia. Aplausos aqui, cara. Obrigado. Vamos fazer um breakzinho para a gente tomar uma água aqui. Vamos. E a gente volta com outro caso. Com outro caso. Tá aquele bacana lá que também é tão complexo ou até mais complexo para a gente poder discutir aqui no novo podcast. Então você que esteve aqui até agora, compartilhe aí seus comentários. Se ficou alguma dúvida, a gente pode responder depois lá nos comentários, né, Alexandre? Sim. E a gente aguarde e acompanhe a gente, que a gente vai para 1522 podcasts. Eu e Alexandre só, hein? E a gente nem tá falando, a gente só tá falando de odontologia, né? Então é isso daí. Um abraço, espera a gente. Até já.